As plantas chegaram, você desceu do caminhão. O que que é importante? Como que você vai receber essas plantas na obra? Elas têm que estar de forma organizada, isso vai facilitar a sua implantação. Aqui a gente colocou os materiais, substrato, terra vegetal. Isso é importante conscientizar o cliente que tem que ter na obra. Porque às vezes o cliente ele acha que é só abrir o berço, colocar a planta lá e plantar. E não. A gente tem que ter um material de qualidade para poder ter resultado no plantio desse paisagismo. E aqui nós colocamos tudo de forma organizada, setorizada. Aqui nós colocamos algumas espécies que são de sombra. Um exemplo, íris da praia é uma planta mais sombreada, então ela tem que estar protegida do sol. E aqui no projeto a gente também vai colocar ela num espaço onde ela não vai receber uma insolação direta da tarde. Em alguns pontos, em algumas cidades do país, pode ser. Aqui, como é muito quente, a gente tem que estar atento a isso. Então, se a cidade é quente, cuida para saber se a sua planta é de sol ou é de sombra. Aqui nós colocamos guaimbé, íris da praia, elas vieram muito saudáveis. Você percebe que mesmo estando aqui, todas as folhas estão inteiras. A gente ontem estava cheio de flores essas espécies, então isso quer dizer que as plantas estão muito saudáveis. E aí, nas outras partes, onde pode receber sol, nós colocamos também setorizadas as plantas de cerca viva. Então, às vezes, pode acontecer da planta chegar e você assustada, ela não está tão saudável quanto a que você comprou. Por quê? Existe uma troca de ambiente, ela vai climatar. No transporte ela pode sentir, mas nada com que você plante e logo, com um bom plantio, com terra bem nutrida, é muito rápido que ela volte. Então, a gente aqui vai fazer o plantio e depois eu vou mostrar para vocês uma dicasinha que é para fazer uma poda, para que essa planta ela revigore e volte ainda mais rápido. E nessas situações de espécies de folha, é normal que aconteça às vezes de ter um machucadinho. São plantas tropicais, elas voltam muito rápido. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. E fazendo depois uma manutenção, é questão de 3 meses você ter resultado desse jardim. Mas é bom você deixar o seu cliente ciente disso. E aí, tá o tempo todo com esse cuidado para ter resultado do jardim. Um outro ponto importante é palmeiras. Como que você recebe a palmeira? Aqui a gente recebeu uma palmeira com tronco saudável, com folha verde, bonitas, todas envasadas. O que que isso quer dizer? Essa planta está curada. Ela já está aqui nesse vaso há um tempo, então não vai ter perigo de você trazer ela de outro lugar, chegar aqui e ela sentir. Pelo contrário, quando a gente fizer essa troca e colocar essa planta num berço bem nutrido, você vai ter o resultado dela muito rápido. Então logo vai sair folha e lembrando que tem que estar atento à irrigação dessas plantas. Aí aqui uma outra espécie que é muito valorizada no mercado, tem um custo relativamente alto, mas vale a pena o investimento, que é uma fênix de tronco grande. O que que muda nesse jardim? A gente vai ter esse jardim em uma semana, um jardim de mais de 12 anos, porque a gente tem troncos saudáveis, altos. O que que muda quando você coloca uma planta grande? Se é uma planta pequena, ela vai dar mais ou menos nessa altura. Aqui, ela já vai estar copiando todo o jardim. Então, a gente vai ter copa formada, vai ter uma planta pronta, adulta, bem formada e principalmente curada, porque essa daqui também está no torrão, está envasada, então ela já está aqui há um tempo. Isso quer dizer que o fornecedor que você comprou tem cuidado com as plantas e na hora que ela for para o chão, o resultado desse jardim vai ser significativo, você vai perceber. Geralmente a gente começa pelas plantas adultas e eu quase ia me esquecendo de falar da barba de serpente, que é uma forração que eu gosto muito de trabalhar. Tanto a barba de serpente verde como a barba de serpente variagato. Nesse caso aqui, nesse projeto, nós escolhemos ela. Mas a barba de serpente, a variegata, também é bem bacana. Você vai ver como que o resultado dessa planta é impressionante como forração. É importante colocar um papelão no carrinho aí para você ir apoiando, pelo menos para segurar, eu acho que é bom. Qualquer um que você achar, porque na hora que a gente coloca a carriola aqui e tá no piso, às vezes pode acontecer do peso da planta e estragar o piso do cliente. Então, todo cuidado com a casa do cliente é extremamente importante. Então, tudo que a gente puder antecipar na hora desse processo é bom. A gente vai começar pelas plantas adultas e pelas fênix em específico, porque elas são maiores e precisa de um cuidado para levar elas até lá no fundo.
É uma planta pesada. Então, a gente sabe que se for para ter pouca mão de obra, acaba não conseguindo elaborar. Pode deixar ela deitada, eu acho, Lucas, para levar é mais fácil. Aí. Aí aqui o que vai ter que fazer? Vai ter que levar uma a uma, colocar elas nos lugares e aí lá a gente vai locar aquela questão que eu havia falado. No projeto em si, eu tinha o pensamento de colocar ela num determinado ponto. Eu vou mostrar para vocês o que mudou. Pode colocar ela lá na ponta da calçada, Vildo. A primeira lá. Pode ser lá, ó. Que daí a gente já começa. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos levar tipo, como se fosse a última, para ser a primeira. Porque daí a gente vai começando de lá para cá. De qualquer forma, eu vou ter que montar ela nos pontos e aí depois ir abrindo o berço. Aí, onde você conseguir colocar ela, pode ser até nesse piso claro, porque a gente vai abrir berço ali. Ó, ela vai ser locada aqui, tá? Então, onde você conseguir colocar ela, tá bom. É, daí depois a gente abre os berços. Pode encostar ela. Ah, ela vai encostar aí na parede. Ó, aqui só da gente colocar ela, dá pra gente ter noção da proporção. O que vai acontecer? Aqui ela vai descer pelo menos 60 centímetros, que é o tamanho daquele vaso. Então, ela vai descer um pouco para ficar mais baixa. Mas, de qualquer forma, a hora que ela estiver aqui, o porquê que é a minha intenção dessa planta ter vindo especificamente para cá. Lembra que a gente conversou que o jardim conversa entre si? Então, quem entrar lá vai ter uma uniformidade no projeto por completo. Quando eu coloco ela aqui, eu tiro a visão dessa caixa. E eu tiro a visão desse espaço, porque não tem como eu tirar esse espaço do projeto, mas tem como eu colocar uma espécie de planta aqui e aí valorizar esse espaço sem que, de forma alguma, eu atrapalhe o convívio de quem vai estar na área de lazer e muito menos tire a visão do revestimento, que daí vai casar com a arquitetura. Então, quando a gente olha para esse ponto aqui, aonde a gente vai ver que lá vai ter uma espécie, vai ser a mesma espécie que vai conversar com a que vai estar aqui. Nesse projeto, a gente vai conseguir fazer algo que eu acredito ser muito importante, que está dentro do nosso método, que é trabalhar com menos espécies, menos variedade, mas que com uma maior quantidade de cada espécie. Ao invés de se trabalhar com variedades de palmeira, a gente trabalhar com uma quantidade de uma única palmeira. No contexto, isso cria uma uniformidade muito grande para o projeto. O cliente ganha e o seu projeto cria uma identidade visual diferenciada. Todos vão reconhecer que é um projeto, aqui no caso, da Cíntia Lima Paisagismo. O jardineiro acabou de me perguntar por que a gente deixou essa planta encostada aqui. Aqui é um ponto legal de se perceber. A gente está vendo que esse espaço está aberto, só que aqui vai ser uma calçada. Ela só não está completa porque o tijolinho que eles vão usar para calçar acabou. Isso acontece em obra, né? Situações do dia a dia. Então, a gente vai deixar ela encostada lá, mais ou menos no ponto onde ela vai ser plantada, e aí a gente abre berço. Ah, mas não é indicado abrir todos os berços primeiro? Eu acredito que é mais fácil trabalhar dessa maneira, porque você vai tendo condições de olhar a planta no espaço. Então, aqui a gente consegue ter noção e proporção de como que ela já vai estar plantada. Então, a gente traz as plantas, abre-se os berços e daí vai fazendo o plantio dela. Em espécies adultas maiores, é outra situação. Nesse caso aqui, por ser um jardim pequeno, um micro jardim, a gente consegue trabalhar dessa maneira. É a maneira mais indicada. E aí aqui a gente vai tendo noção da proporção que vai se tomar o paisagismo por completo. Então aqui são duas espécies, aqui vai ser uma espécie, e aí todas da mesma palmeira, e aí nessa situação aqui a gente vai ter uma pequena mudança. Qual era a ideia? Eu sempre gosto de colocar as palmeiras com que elas fiquem uniformes. Eu sempre vou num ponto como aquele, lá da ponta da piscina, eu vou centralizar ela. Então, ela sempre vai estar centralizada.
Nessa situação aqui, que são duas palmeiras, de qualquer forma, eu sempre vou centralizar ela no canteiro e vou fazer uma divisão para que os espaços fiquem uniformes. É jardim, é planta, mas tudo tem que ser medido milimetricamente, corrigido. Isso é importante porque visualmente a gente está olhando aqui e tudo tem coerência. Os pisos são rejuntados da maneira adequada, a piscina. Então o jardim ele tem que compor isso. O jardim não é só colocar as plantas de qualquer jeito, de forma alguma. Jardim é projetado, planejado e muito bem implantado, como que vocês vão aprender aqui hoje. Que ela vai vir no canto, pode pôr aí, ó. Como a gente vai plantar ela aqui, não necessariamente a gente precisa colocá-la no ponto. Pode colocá-la um pouquinho mais para cá. E aí eu quero, depois que eles colocarem ela no lugar, eu quero mostrar para vocês o que vai mudar de todo o projeto. A única coisa que a gente vai ter uma pequena alteração aqui é na locação das fênix. E eu vou explicar o porquê. Eu acho que ela segura. Obrigada. Aqui, ó, nesse espaço por completo, qual que era a ideia? 3 fênix. A ideia continua a mesma. O que muda? Nesse espaço, a gente tem uma caixa. Então, a minha ideia é que, como eu falei, da gente dividir e centralizar elas de uma maneira bem coerente com o projeto, eu não vou conseguir com que isso aconteça. Só que isso não interfere o projeto. O que eu vou fazer? Eu vou levar como se fosse a mesma medida, só que eu vou jogá-la um pouco para a ponta. Então, vai acontecer a seguinte, aqui seria, no projeto original, a fênix ficaria nesse ponto. Como eu tenho caixa, e aqui eu vou ter forração, eu consigo esconder isso daqui. Então, eu vou trazer a fênix um pouco para cá, e a mesma medida que eu usaria vai continuar acontecendo. Então, no máximo que eu encostar ela para cá, quando a gente visualizar o projeto por completo, vai ser como se ela tivesse sido feita para estar aqui. Vocês vão perceber isso depois. E vai acontecer algo bacana que eu vou trazer ela para cá e eu vou conseguir deixar esse ponto de iluminação aqui livre, porque ele vai ter que estar iluminando todo o espaço. Então, ao invés dela ficar como se eu fizesse a divisão e esse vão sobrasse, eu vou trazer ela para esse vão. Eu posso porque aqui é calçada. Então, vai ser como se ela estivesse acompanhando toda a obra. Nessa parte aqui, ó, aqui a gente vai colocar elas e depois vai fazendo a abertura dos berços para o plantio. A próxima que chegar, eu já nem vou colocar ela aqui, eu vou dar um jeito de encostar ela na churrasqueira para que não atrapalhe na hora de abrir os berços. Como que nós vamos abrir o berço? A gente vai abrir o berço numa proporção que caiba ela e ainda sobra espaço para uma terra nutrida. Então, a gente sempre tem que estar atento a esses berços, se eu vou conseguir abrir um berço com profundidade, como eu estava explicando para vocês. E uma outra questão que é muito importante a gente estar atento, que é, por que eu acabo num espaço menor abrindo o berço enquanto nós estamos aqui movimentando as plantas? A gente tem que estar ciente que pode acontecer algumas mudanças. E de alguma forma, essas mudanças, elas acontecem e aí eu tenho que estar atenta, tanto de forma técnica como de forma estética. Por quê? Aquela situação de mudança de caixa, se por um acaso a gente não traz as plantas e loca elas aqui, eu acabo perdendo esse time no jardim e aí algo que poderia ter ficado de alguma forma mais uniforme, eu perco porque eu já deixei todos os berços abertos. Então, como são plantas pequenas e o espaço é menor, eu consigo fazer isso. Em cada jardim, jardim micro, jardim macro, área externa, área fechada, é uma situação. Nessa situação específica, que é o jardim que a gente está querendo entregar para vocês, de uma casa de alto padrão, com um tamanho proporcional para espaço de jardim, para um jardim bem elaborado com paisagismo, é muito importante se atentar a isso. Então, aqui nessa situação, nós trazemos todas as plantas e aí nós vamos começar a abrir a abertura dos berços, porque pode acontecer de ter alguma mudança dentro do projeto, principalmente na parte hidráulica. Já estão todas aqui, então agora a gente vai começar a abertura do berço. Nesse espaço aqui,
ainda vai ter uma calçada. Então, o que eu vou fazer? Independente do espaço que eu tenho aqui, eu preciso enxergar essa planta no contexto geral. Como que ela vai ser enxergada para quem entra lá da sala até aqui? Então, depois quando vocês verem ela com copa aberta, vai dar para ter uma noção bem bacana disso. Num espaço por metro quadrado, eu sempre centralizo a planta. Então, tem gente que fala, não, mas quem colocar do ladinho aqui, não. A planta sempre é centralizada. Depois, eu vou fazer composições no centro dela. Então, isso vai compor o jardim ao em volta. Então, aqui, a gente vai dividir, vai ter que pegar uma trena só, Veldo, que a gente vai ter que dividir certinho, meio mesmo. É 1 metro, 50 centímetros. E aí, mas dá para jogar um pouquinho para cá? Não, porque quem estiver olhando, quem tem noção, quem estiver olhando que está central, ela tem que estar no ponto central, para daí bater certinho na hora de você olhar para o tronco da planta. Então, isso faz muita diferença. Nós vamos começar a abertura desse berço e aí eu vou mostrando para vocês. Ó, coloca a trena, a gente vai descobrir quanto que tem aqui? 1,50. Nós vamos dividir certinho. Então, esse berço ele tem que estar dividido certinho. Faz na calculadora mesmo, como é que... Tá? Então, aqui, ó, tem 1,50, a gente vai dividir certinho o meio. Então, geralmente, é o meio daqui, o diâmetro dela e a largura. A largura aqui, eu vou usar a base desse espaço. Mesmo que aqui esteja sem calçada, eu continuo usando esse espaço aqui. Vamos tirar essa medida daqui também, Veldo, fazendo um favor? Tira de lá para cá, só para a gente saber se é o mesmo. Se for, vai dar a mesma medida de central. A mesma coisa. Então, você vai tirar 80. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Ele vai ficar 80 por 80 e aí a gente abre a profundidade do berço. Vai abrir o berço, tem que ter muito cuidado. Área de piscina. Aqui tem um espaço todinho de motor. O que eu fiz aqui? Eu conversei antes com o mestre, como vocês viram, para tentar descobrir. E aí, Veldo, a gente sempre vai livrar lá. Então, a gente traz para cá. Porque o que acontece quando é um projeto bem elaborado, tá? Nem todas as pessoas têm consciência disso. Ele jogou toda a parte de encanamento beirando a parede. Para ele facilita, isso conta também pontos com o trabalho dele, mas em algumas vezes acontece do cano estar passado bem no meio da onde a gente possivelmente poderia colocar uma planta. E daí o projeto acaba sendo totalmente influenciado por conta dessa situação. Aqui vai dar certo. E aí a gente já vai para o primeiro plantio da Fênix.